Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Códigos da Prosperidade. Eu sou Renata Lobo, sou terapeuta holística e o assunto que eu trago aqui é para expandir sua consciência e te ajudar a se conectar a uma prosperidade plena. Lembrando que a prosperidade ela começa dentro da gente, então eu tenho que me sentir próspero, para isso vir para o meu externo. E isso é uma das leis herméticas, né? Dos princípios herméticos, das leis do universo. Assim como é dentro de mim, é fora de mim. Então eu preciso sentir a prosperidade dentro de mim para eu ter os resultados que eu busco. Então, hoje eu venho trazer também um outro tema bem polêmico, que muitas vezes a gente passa por essa situação e não consegue nem identificar que isso de fato é real e o motivo pelo qual nós estamos passando por isso, que é a dependência emocional. O que é dependência emocional? É você depender do outro para se sentir bem. Então, eu dependo do outro para o outro me fazer feliz. Eu dependo do outro para me sentir em paz. Eu dependo do outro, mesmo que seja um relacionamento tóxico, você depende da energia do outro, porque aquilo de alguma forma preenche um vazio dentro de você. Só que eu quero que você entenda, primeiro de tudo, nós não devemos jogar a responsabilidade no outro para nos fazer feliz. A felicidade, ela deve existir dentro de você. Você deve estar bem com essa pessoa ou sem essa pessoa. Você deve ser feliz com essa pessoa e sem essa pessoa. Você precisa preencher esse vazio dentro de você para você estar bem com você mesma, para você ter um relacionamento saudável. Por que na maioria das vezes os relacionamentos não dão certo? Porque a gente depende do outro para nos sentirmos bem. E muitas das vezes a gente não se sente, como eu falei, num relacionamento tóxico. Então, mesmo que o relacionamento seja tóxico, seja conturbado, a gente precisa daquela energia, daquela vibração para alimentar dentro da gente algo que a gente busca fora, mesmo se aquilo não está sendo contribuição na nossa vida. E a gente vê hoje em dia, né, os relacionamentos, está tudo muito descartável, né, depois das redes sociais. A gente tem agora vários aplicativos, né, que você encontra as pessoas, deu match, você vai lá e encontra a pessoa, gostei, não gostei. Na verdade, assim, o celular ele virou um cardápio, né, um cardápio onde você escolhe ali com quem você quer se envolver. Com quem você quer ter ali um primeiro encontro para ver se realmente vai rolar aquela química e se aquela pessoa vai preencher algo dentro de você, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, por que acontece essa dependência emocional? Aí a gente vai lá para a infância, tá? A gente tem que voltar lá na infância para a gente identificar o que tem ali de informação, que tipo de relacionamento que você teve com os seus pais, se existe algum trauma, se existe uma carência emocional, se você recebeu ou não amor e atenção dos seus pais ou de quem estava ali, né, cuidando de você quando você era criança, do responsável. Se houve falta de carinho, de atenção e de amor, se houve rejeição, abandono, provavelmente você vai crescer um adulto com um buraco dentro do seu peito enorme, porque aquilo não foi preenchido. Geralmente até os 7 anos ali, a criança, ela precisa desse amor, dessa atenção, desse carinho. Tô falando da parte da infância, tá? Para quê? Para que ela se sinta bem, ela sinta que aquele vazio, na verdade, não exista mais. Por que nós precisamos voltar para a infância? Para a gente identificar o que a gente tem de feridas do passado, se a gente realmente recebeu o amor que a gente precisava, a atenção que a gente precisava, o carinho. Muitas das vezes não é assim. Eu sei porque eu trabalho com pessoas e a gente faz um processo de cura da criança interior, né? Identificar. Ontem mesmo estava fazendo uns atendimentos, a gente fez ali uma técnica de cura da criança interior, que é voltar lá no passado, resgatar essas feridas, curar essas feridas, para que esse vazio comece a ser preenchido com a própria felicidade que já existe dentro dela. É como se a felicidade estivesse dormente, né? A partir do momento que a pessoa começa um processo de autoconhecimento, essa própria felicidade, o amor próprio, o merecimento, a autoestima vai se elevando, ela começa a preencher esse vazio dentro do peito.
E assim você não vai ser dependente emocional de ninguém, porque você vai se sentir bem com você mesmo. Você não vai precisar estar com alguém para você se sentir feliz, para você, né, jogar essa responsabilidade da felicidade nas costas do outro, porque muitas das vezes o outro ele não é feliz nem com ele mesmo. E antes da gente ser feliz, né, a gente amar alguém, a gente precisa ter amor dentro da gente, amor próprio. Então, a importância da gente voltar lá na infância, identificar ali o que aconteceu, identificar como era o relacionamento entre a mãe, o pai, o filho, né, da família em geral, para ver ali se existe alguma coisa que a gente precisa resgatar e curar e ressignificar. Então, se hoje você se sente dependente emocionalmente de alguém, é porque existe um buraco dentro de você. Então não adianta, você pode se relacionar com 100 pessoas. Se você não olhar para dentro de você e curar essas feridas, esse buraco, você vai achar que o outro é responsável por isso. E aí você vai ficar buscando infinitamente no outro algo para preencher dentro de você. Isso eu tô falando nos relacionamentos, tá? Porque você acha que o outro tem que fazer você feliz. E aí a gente parte para as crenças também, né? Quando eu crescer, eu vou arrumar alguém que vai me fazer feliz. São crenças limitantes. Eu preciso arrumar um homem para me fazer feliz. Eu preciso arrumar uma mulher para me fazer feliz. Ninguém vai te fazer feliz. Você tem que ser feliz com você mesmo, com você mesma. Então, olhe para dentro, identifique quais são as feridas que você tem, faz esse tratamento, olha para essa criança interior, cuida dela, acolhe ela, né? E eu vou até fazer uma meditação, um exercício. Se você ficar comigo até o final, uns 5 minutinhos últimos, eu vou fazer uma meditação de cura da criança interior e você vai identificar quais são as feridas, você vai encontrar com a sua criança interior, vai olhar para ela, vai acolher ela para começar a preencher esse buraco que tem dentro de você, tá? Então, as feridas emocionais que você tem do passado, de coisas que você viveu, de experiências que não foram bacanas, se elas não forem olhadas e tratadas, você vai ter sempre ali aquele medo do abandono, aquele medo da rejeição, né? Então, você já tem aquela crença que você precisa de alguém para te fazer feliz. Então, se você teve ali uma experiência de abandono e de rejeição na sua infância, provavelmente quando você vier para a sua vida adulta, você também vai ter uma experiência de abandono e rejeição. Porque essa memória, ela ficou guardada no teu inconsciente. Então, é como se o seu inconsciente estivesse em alerta o tempo todo. Olha, cuidado ao se relacionar, né? Para você não ser abandonada e rejeitada de novo. E aquela ferida, ela vai aumentando, aquele buraco dentro de você vai aumentando porque você não olha para aquilo. Então você fica buscando pessoas para preencher esse vazio que tem dentro de você. Então eu fui abandonada e rejeitada lá atrás pelos meus pais. Então eu sinto aquela necessidade de ser acolhida por alguém. Às vezes não é nem amor, é a dependência emocional. Eu dependo emocionalmente do outro, porque o que eu não tive lá atrás dos meus pais, o carinho e a atenção, eu vou buscar em outra pessoa. E muitas das vezes você não vai encontrar, porque o olhar para dentro nesse processo é muito importante. Enquanto você não olha para dentro e cura essas feridas, você vai tentar buscar fora de você, ou através de pessoas para preencher, ou através de coisas materiais. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Quando eu era pequena, eu não tinha muita atenção da minha mãe, do meu pai, porque eles provavelmente não tiveram atenção e amor dos pais, dos meus avós, né, dos pais deles. Então, era aquilo que eles tinham para oferecer para mim. Então, a vida inteira foi conturbada ali a relação entre eles, o relacionamento entre os meus pais, eu estava ali no meio vendo tudo isso, então eu me sentia rejeitada, me sentia abandonada, não me sentia amada, eu não tinha aquele carinho da minha mãe me abraçar, falava que me ama, filha, vem dormir comigo, né? Nem nas minhas reuniões da escola ela não ia, meu pai também não ia, então era um desapego total. Perdoei, né, porque sei que eles estavam programados para agir dessa forma, e fizeram isso porque é o que eles tinham para oferecer, e eu te sugiro mesmo, tá? Eles estavam programados para agir assim e era o que eles tinham para oferecer. Eles não sabiam ser carinhosos, amorosos, atenciosos, porque eles não tiveram isso dos pais,
deles. Então eles vêm trazendo toda essa carga emocional e vai passando para os filhos. E se a gente não interrompe isso, se a gente não para aqui, esse padrão de comportamento, a gente passa isso para os nossos filhos também. Daí a gente vai ver, vão crescer outros adultos mais frustrados e dependentes emocionais. Então, se você não teve carinho do seu pai, carinho da sua mãe, não teve atenção que você achava que merecia, você vai crescer, vai vir para a sua vida adulta, vai crescer um adulto com baixa autoestima, que procrastina, não vai se sentir merecedor do amor e vai se auto-sabotar a todo momento. Então no meu caso, eu cresci achando que ninguém me amava, então eu buscava nos relacionamentos que eu tinha algo para preencher ali dentro de mim, aquele buraco, né, e ninguém preenchia, porque eu estava bem só a hora que eu estava perto deles, a hora que eles saíam de perto de mim, parecia que ele abriu uma cratera no meu peito, e era assim o tempo todo, e eu ficava que nem uma sarna em cima deles, com medo de ser abandonada e rejeitada, porque eu me sentia abandonada e rejeitada pelos meus pais, e isso estava no meu inconsciente, e eu nunca percebi. Agora, lógico, depois desse processo de autoconhecimento, de reforma íntima, eu tratei essas feridas e ainda tem algumas crenças aqui, outras ali, que às vezes tentam me auto-sabotar, mas eu já tenho consciência disso. E como eu tenho consciência, eu não deixo que isso atrapalhe a minha vida. Então, eu sugiro que você comece a olhar dentro de você. Esse vazio que você sente no seu peito, ninguém vai preencher. Essa dependência emocional que você só fica bem quando você está perto do outro. Você tem que estar bem na sua própria companhia. É você com você mesmo. Você não precisa do outro para estar bem. Você não precisa e não depende do outro para ser feliz. Você deve ser feliz com você mesmo. E como se faz isso? Olhando para dentro. Enquanto não olhar para dentro e curar essas feridas, esses machucados que você tem dentro de você, esse buraco ele vai sempre existir e você vai sempre achar que você depende do outro e de coisas materiais para ser feliz. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco a gente volta e no finalzinho, nos 5 últimos finais aqui do programa, a gente vai fazer uma meditação de cura da criança interior. Até daqui a pouco. Olá, sou Renata Lobo, sou terapeuta holística, tenho um programa aqui na Astral TV chamado Códigos da Prosperidade. É um programa onde eu trago assuntos para expandir a sua mente, né? Assuntos sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, para te conectar ali a sua melhor versão. Então eu te ajudo ali com técnicas, trago ali assuntos interessantíssimos, assuntos polêmicos, que vai agregar aí na sua vida. O meu programa, ele passa toda quinta-feira, inédito, às 19 horas, e temos as reprises todos os domingos, às 19h30. Eu conto com você. Seja muito bem-vindo de volta ao programa Códigos da Prosperidade. Estamos aqui falando sobre dependência emocional, sobre a importância de você olhar para dentro de você, identificar essas feridas, né? Curar essas feridas, principalmente da criança interior, para você resgatar ali o seu amor próprio, sua autoestima, se sentir bem com você mesmo, se sentir em paz, se sentir feliz, né? E não depender do outro para que isso aconteça, tá? Então eu trouxe aqui alguns sinais de dependência emocional. Quando você perde a si mesma e quer agradar os outros. Sabe aquelas pessoas que querem muito agradar outras pessoas? Ela acaba perdendo a própria identidade, porque ela quer agradar mais o outro do que a ela mesma. Isso é um sinal de dependência emocional. E quando o silêncio do outro dói mais do que palavras, o outro, ele não... É como se aquele silêncio, ele fosse tão forte e aquilo atinge diretamente você. Isso também é uma questão de dependência emocional. E quando o seu valor depende da aprovação do outro. Ou seja, eu preciso da aprovação de alguém para eu me valorizar, para eu me sentir bem, né? E isso muitas vezes também é sinal de baixa autoestima, porque está tudo ligado, tá? Crenças limitantes também que eu tenho sobre... que está por trás, na verdade, né, da dependência emocional. Sem essa pessoa eu não sou nada. Ou seja, eu preciso me tornar algo se eu tiver a aprovação dessa pessoa ou se eu estiver com essa pessoa. Porque se eu não estiver com essa pessoa, eu sou nada. E você acha que isso é normal? Você não ser nada
Porque você não tem a companhia de outra pessoa, porque você não tem a aprovação de outra pessoa, porque você não tem o olhar e a atenção de outra pessoa. E aí, voltando lá para a infância, percebe o comportamento dessa criança interior ferida? Quem que quer atenção? É a criança. Quem que quer o olhar? Quem que quer a aprovação? É a criança. Então quem chora, quem grita dentro de você é a sua criança interior. Todos nós adultos temos a nossa criança interior. Na maioria das vezes ferida, porque na maioria dos casos, sim, a criança ela foi rejeitada, abandonada, ela não teve atenção, ela não teve amor. Gente, a gente está falando, eu tenho mais de 40 anos, mas a gente está falando de quantos anos atrás, né? 20, 30 anos atrás, não tinha a informação que tem hoje, não tinha um acolhimento, não tinha todos os tratamentos que existem hoje para você ser acolhido, para você... Não existia. Os nossos pais, os nossos avós, eles nem sabiam o que é isso. Então eles viviam assim e achavam que tinha que ser assim. E hoje, né, devido a toda essa informação, devido a todos os estudos, a gente sabe que a gente precisa olhar para dentro. Essa linguagem do olhar para dentro, do olhar, de se conectar com o seu eu interior, de autoconhecimento, isso aqui vem de agora, é uma coisa recente, não é uma coisa antiga. Na época da minha mãe, até na minha época, eu tenho mais de 40 anos, não vou dizer minha idade, mas até na minha época não existia essa coisa de autoconhecimento, que nada. Eu nasci assim, nessa família, fui tratada assim, sou obrigada a morrer com isso. Tanto que eu tenho irmãos que não... Meus irmãos eu sou a mais velha, os meus irmãos mais novos, eles vivem lá do jeito que eles acham que tem que viver. E acham que isso é normal. Então, quando a gente resgata essas feridas, né, da criança interior, acolhe a criança, a gente percebe que a gente não é mais dependente emocional do outro. Sempre quando a gente tem aquele ego ferido, né? O que é o ego ferido? É aquela parte sua que se machuca por tudo. Porque o outro falou um ato torto para você, você fica machucado. Porque o outro não atendeu o telefone na hora que você ligou, você já se sentiu rejeitado. Né? Tudo isso são sinais de dependência emocional. Então, o processo que deve ser feito para cura, para essa cura emocional, é olhar para dentro, é trabalhar essa questão da reforma íntima, do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, para você ter o empoderamento sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias emoções. Por isso a importância de se olhar para dentro, porque o seu estado emocional não pode depender do outro. O outro, ele não pode manipular as suas emoções. Se você dá poder ao outro para manipular as suas emoções, qual é o poder que você tem sobre você? Nenhum. Porque as suas emoções, o seu estado de ser, né, depende das ações do outro. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam. É muito comum. É muito comum, na maioria das vezes, mulheres, tá? É muito comum mulheres se tornarem submissas aos homens, porque elas deixam que os homens tenham poder, controle, né, sobre as emoções dela. Ou seja, aí vem aquela coisa de narcisismo, né? E a pessoa ela perde totalmente o controle, mas aí já é para um outro programa, um outro assunto. Mas se você não tem o controle das suas emoções, do que realmente você quer da sua vida, se você não se conhece, você dá esse poder a outras pessoas. Eu tô falando aqui de relacionamentos, mas isso é qualquer tipo de relacionamento, não somente relacionamentos conjugais. Você dá o poder para que o outro te manipule a todo momento. Ou seja, eu vou ser feliz se ele me tratar bem. Se ele me tratar mal, eu tô infeliz. Se ele me der atenção, eu vou estar feliz. Se ele me ignorar e me abandonar, eu vou estar infeliz. Ou seja, você está dando cada vez mais poder e afirmando para o seu subconsciente, para o seu eu interior, que eu preciso do outro para me sentir feliz, para me sentir bem. E aí, infelizmente, isso nunca vai acontecer. Isso, a gente está falando aqui de relacionamentos. E as pessoas que buscam fora delas a parte material. A pessoa tem uma dependência emocional tão grande, um buraco tão grande dentro dela, que ela precisa consumir a todo momento. Eu preciso comprar. Aí isso acaba virando uma doença. Eu preciso comprar, eu preciso consumir para me sentir bem. E aí a pessoa, ela tem um pico de dopamina, porque, né, falso, porque ela vai se sentir bem por alguns segundos e logo vai cair, vai desabar esse pico de dopamina. E aí ela vai entrar
naquele estado de depressão, de autoestima baixa, porque eu fui lá, consumi, me senti bem, pronto, agora eu gastei o que não tinha, arrumou outro problema, né? Porque gastou o que não tinha. Muitas vezes as pessoas, elas gastam o que não tem para, né, preencher esse buraco dentro delas, e depois ela vai ver, ela arrumou outro problema para a vida dela. Então, antes de você olhar para fora e buscar fora de você a felicidade, eu convido você a olhar para dentro de você. Tá? E esse é o meu trabalho também, eu te ajudo a fazer essa reforma íntima, a olhar para dentro de você. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, que é Renata Lobo Oficial, tudo junto, e o WhatsApp, que é 11 94312 3202. Então, se você tiver interesse em fazer um tratamento aí, olhar para dentro, curar essas feridas, né, reprogramar tudo isso, se tratar para se sentir bem, você pode entrar em contato comigo, tá? O que a gente vai fazer agora? Rapidamente, a gente vai fazer uma meditação de cura da criança interior. Vou te convidar aqui, depois você pode buscar até no meu canal do YouTube, tem uma meditação lá. O canal do YouTube é Renata Lobo Oficial. Você pode buscar lá, Renata Lobo Oficial, e tem lá uma meditação, que é a meditação da cura da criança interior. E você pode escutar todos os dias antes de dormir. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá? Então vamos lá. Eu peço para você, então, estar numa posição confortável, feche os seus olhos, respira profundamente pelo nariz, enche o seu pulmão de ar e solta pela boca. Mais uma vez, inspira. Isso, deixa o seu corpo relaxado, suas pernas, seu abdômen, suas costas, as suas mãos, seus braços. Relaxa a musculatura da face, desgruda a língua do céu da boca. Isso, deixa o seu corpo bem pesado e relaxado. Agora eu quero que você imagine que você está caminhando sobre um campo verde, descalço, pisando na grama. E você vai caminhando, caminhando, sentindo uma brisa leve tocar o seu rosto. E você vai caminhando e logo à frente você avista um banco. E você percebe que nesse banco tem uma criança sentada. Então você vai caminhando até essa criança e você senta no banco ao lado dela. Então ela olha para você. Essa é a sua criança interior. Fixe o olhar nos olhos dela, segure as mãos dela e diga a ela: minha criança interior, eu estou aqui. Me perdoe por eu ter te abandonado e ter te rejeitado por tanto tempo. Me perdoe pelas ações, me perdoe por ter te esquecido. Minha criança interior, eu te amo. Dá um abraço na sua criança interior, sinta o calor do corpo dela. Percebe que enquanto você vai abraçando, vai dizendo essas palavras, o coraçãozinho dela se acalma, aquela energia baixa, ela vai começando a se dissipar. Diga para sua criança interior: minha criança interior, eu te amo. Me perdoe, eu sinto muito, sou grata. Eu nunca mais vou te abandonar. A partir de hoje, eu vou te dar toda a atenção que você merece. Percebe que a sua criança interior, ela começa a ficar aliviada, ela olha nos seus olhos e de repente ela começa a se integrar a você, entrando no seu peito, no seu coração, e vocês dois se fundem. Isso. Você sente um alívio no coração. Você percebe que essa energia, a carga dela está mais leve. Essa energia, ela percorre todo o teu corpo, esse ponto de luz. Aí então você se levanta, começa a voltar, caminhar novamente por esse campo.
De repente você começa novamente ali a prestar atenção na sua respiração. Isso, vai levando a sua consciência para os seus pés, mexendo os dedos dos pés, das mãos. Balança sua cabeça para um lado, para o outro. Isso, pode abrir os seus olhos quando estiver pronto, pronta. Percebe como você está mais leve. Quanto mais você faz isso, mais a carga emocional ela é dissipada. Mais essas memórias, elas são libertas, porque a gente fez aqui, na verdade, a frase do Ho'oponopono, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grata. Então, o Ho'oponopono, ele é para isso, é uma oração havaiana onde você repete, ao repetir, você está liberando essas memórias de dor. Então, ali você está trabalhando o perdão, você tem que se perdoar a sua criança interior. E a partir disso, você vai começar a se sentir mais leve. Você vai ver que todo esse vazio dentro de você, ele vai começar a ser preenchido. E aí você não vai mais se tornar dependente emocional do outro. Em alguns casos, precisa sim de uma atenção maior, tá? Se você realmente quiser fazer um tratamento mais profundo, você pode me procurar. Renata Lobo Oficial no Instagram e o WhatsApp 11 9 4312 3202. Então, finalizamos aqui, né, o nosso programa. Eu espero que você tenha gostado e até a próxima semana.